Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Então, estou gravando essa aulinha aqui para poder instruir vocês, né, do que é esse programa que a gente tanto tem falado, né, durante o nosso projeto de extensão, que é o programa Hiperdia. Então, eu vou falar um pouquinho, né, qual é o objetivo desse programa, o que ele é, quem ele atende, como que a equipe atende essas pessoas que fazem parte desse programa, como que é feito, né, a escrita da ficha de hiperdia, né, como que ela é realizada e como que a gente pode estar trabalhando com esses pacientes que apresentam um quadro mais grave, né, das condições que regem aí o programa Hiperdia. Bom, pessoal, o programa Hiperdia, né, como vocês estão vendo aí, ele é um programa que ele faz parte da estratégia de saúde da família, né, vinculado aí às unidades básicas de saúde, né, então está muito voltado para a atenção básica, né, para a atenção primária que é oferecida à população. E esse programa ele é destinado para dois tipos de pacientes, né, que são os pacientes hipertensos e pacientes diabéticos. E ele foi um programa que foi criado, né, através de uma portaria, né, a portaria número 371, e foi criado lá no ano de 2002 e segue vigente até os dias atuais, né? Até hoje nós temos, né, o desenvolvimento desse programa. E esse programa, ele presta ações principalmente no contexto de promoção à saúde. Então, todas as medidas voltadas para a prevenção, formas de diagnóstico, formas de tratamento, medidas de controle, né? Tudo isso engloba o programa Hiperdia quando a gente pensa, né, principalmente em pacientes que têm essas duas condições. A gente sabe hoje que a nossa população é uma população que nós temos altos números, né, altos casos de pessoas com problemas de alteração, né, na pressão arterial e pessoas também que apresentam problemas que configuram aquele paciente como um paciente diabético. E aí, dentro desse programa Hiperdia, né, ele é um programa que vai oferecer um acompanhamento a essas pessoas que são portadores dessas duas condições, né, dessas duas patologias. E aí, através desse acompanhamento, é feito um monitoramento do quadro desse paciente. Então, é uma rede, é uma equipe multidisciplinar que oferece esse acompanhamento, que oferece esse monitoramento, que vai desde médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde. Como eu falei para vocês, é uma equipe multidisciplinar, né? Esse acompanhamento é feito por todos esses profissionais. E aí, dentro desses acompanhamentos, também tem a realização de visitações, principalmente feitas, né, pelos agentes comunitários de saúde. E aí, dentro desse acompanhamento, né, o paciente, ele recebe alguns serviços, como aferição de pressão, determinação da glicemia, vários outros serviços que a gente vai comentar um pouquinho aqui dentro dessa nossa aulinha de Hiperdia. Então, esse programa Hiperdia, né, pessoal, ele é muito importante, né, ele é muito fundamental para que essas pessoas, né, portadoras de hipertensão, portadoras de diabetes, eles possam, a partir dessas consultas, né, a partir desses acompanhamentos, receber orientações, receber informações, receber até mesmo, né, o acesso a esses medicamentos e conseguir ter uma vida sem o agravamento, né, dessas patologias, né? Principalmente quando a gente pensa que essas patologias elas podem ser controladas. E como que elas são controladas, né? Principalmente por conta desses serviços que são prestados a esses pacientes, né? Então, a partir do momento que esse paciente ele se enquadra nessa categoria, né, de hipertenso ou diabético, ele vai entrar, né, para um sistema informatizado, ou seja, ele vai ser cadastrado nesse sistema e a partir de então ele vai fazer parte desse programa e ele precisa, né, realizar consultas, né, na unidade básica de saúde, né, através, né, da equipe de atenção básica, para poder ter garantia, né, de recebimento dessas informações, não só das informações, mas também, né, dos medicamentos que são prescritos pelo médico. Então, toda a equipe, né, da saúde da família, ela tem esse papel fundamental, né, quando a gente pensa nessas ações de prevenção e de controle dessas patologias. Então, para a gente poder oferecer, né, esses serviços aos pacientes,
a gente precisa sistematizar essa assistência, né? Organizar o atendimento desses pacientes, para poder permitir que esse usuário, né, seja ele hipertenso ou diabético, ele tenha acesso a todos esses serviços. E quais são esses serviços, né? Eu listei aqui para vocês quais são os serviços que eles têm direito quando eles fazem parte, né, desse programa Hiperdia. Então, eles precisam ser atendidos com consultas médicas, consultas que podem ser realizadas através dos próprios profissionais da enfermagem. Eles têm direito, né, a exames complementares, então, quando o médico solicitar, ele tem o direito de realizar esses exames, né, de forma gratuita. Ele tem o direito de recebimento de medicamentos, tanto para tratar o seu problema de hipertensão ou o seu problema de diabetes. Então, durante a consulta, né, vai ser feito o quê? A mensuração do peso, da altura, da circunferência abdominal, e aí nessa oportunidade também é feita a aferição da pressão arterial, vai ser determinado também a glicemia capilar, vai ter também um atendimento odontológico e também, né, quando necessário, né, quando se fazer preciso, esse paciente ele vai ser encaminhado a outras especialidades, principalmente quando o quadro desse paciente ele evolui, né, e aí ele precisa ser encaminhado para um profissional mais especializado para poder tratar a condição de saúde, né, desse paciente. E quando a gente fala, né, desse programa, né, a gente precisa entender o porquê que ele é muito importante. Porque além dele tratar os pacientes no individual, né, a partir das informações que é obtidas através do programa Hiperdia, a gente consegue definir o perfil epidemiológico daquela população. E a partir disso, a gente consegue fazer o quê? Desencadear estratégias, né, estratégias de saúde pública que vai ter por objetivo modificar, né, alterar o quadro atual que se encontra ali naquela cidade, né, de modo que a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, por exemplo, se em uma determinada cidade eles evidenciam, né, que tem muitos pacientes, né, com problemas de hipertensão ou com problemas de diabetes, você consegue, por exemplo, pensar em ações educativas, né, a ser destinadas a essas pessoas, promover eventos, palestras, meios de passar informações, de conscientizar os pacientes desse programa. Então, a partir disso, a gente consegue traçar esse perfil, né, e pensar em metodologias de modo a que a gente mudar esse cenário, né, reduzir o quadro de pessoas com essas condições. E para a gente conseguir traçar esse perfil epidemiológico, a gente precisa o quê? Partir de fichas. E essas fichas dentro do programa Hiperdia, nós temos duas fichas. Nós temos a ficha de cadastramento, ou seja, quando o paciente pela primeira vez é identificado, né, com alguma dessas duas situações, né, de hipertensão ou diabetes, e a ficha de acompanhamento, né, quando você monitora aquele paciente, ele tem uma ficha específica para você realizar, né, mensalmente com esse paciente. E aí a gente vai identificar aqui agora esses dois tipos de ficha e como que é feito, né, como que é realizado as informações dentro dessas fichas de Hiperdia. Então, quando o paciente, né, ele vai realizar uma consulta, e aí nessa consulta é evidenciado que esse paciente, ele começou a apresentar algum problema, né, seja de diabetes ou de hipertensão, ele vai ser cadastrado no programa Hiperdia. E aí essa ficha aqui, como vocês podem ver, é uma ficha que vai abranger tanto dados pessoais desse paciente, né, quanto dados clínicos também. Então, mais a seguir, a gente vai fragmentar essa ficha para vocês evidenciarem como que é feito, né, a inserção de dados dentro dessa ficha de cadastramento. Então, inicialmente, né, dados mais usuais, dados comuns, dados que vão identificar esse usuário, né, são solicitados, como o nome desse paciente, data de nascimento, né, escolaridade, nome dos pais, raça, nacionalidade, então todos aqueles dados comuns, né, que são dados usuais em muitos tipos de fichas. Então, alguns documentos também serão exigidos,
como título de eleitor, identidade, CPF, né, o endereço. Então, são dados, né, que o próprio paciente ali na hora ele vai informar para aquele profissional que irá cadastrar esse paciente dentro do programa Hiperdia. Em seguida, alguns dados clínicos, né, são solicitados. Então, por exemplo, a aferição da pressão arterial sistólica e a pressão diastólica, determinação do peso desse paciente, né? Como eu disse para vocês, a circunferência abdominal, a altura, a glicemia capilar. Então, são dados que naquele momento, né, naquela consulta, o profissional ele vai identificar esses dados a partir dessa clínica que ele vai oferecer ao paciente, né? Então, algumas perguntas também serão direcionadas ao paciente, como vocês podem ver aí, né? Se o paciente ele tem antecedentes familiares, né? Com algum determinado tipo de patologia, né? Problemas de hipertensão, diabetes. Vai perguntar se esse paciente ele faz uso de cigarro, se o paciente ele é sedentário, né? Então, são perguntas que o profissional ele vai fazer para o paciente para obter essas informações. E aí, se esse paciente, né, seja hipertenso ou diabético, se ele já fazer uso de algum medicamento, né, vai ser informado ali na hora também. Ou se ele não tem nenhum tratamento, né? Se ele é não medicamentoso, ele também vai ser informado ali naquele momento. Então, por exemplo, se ele utiliza insulina, ele vai identificar quantas vezes por dia, né, que ele faz uso da insulina. E aí, depois de concluir todos esses dados, o profissional ele irá assinar por essa ficha e a partir de então ele vai cadastrar, né, lá no sistema pelo computador, ele vai fazer o cadastramento dessas informações para que esse paciente agora ele esteja inserido no programa Hiperdia. Uma vez que esse paciente ele esteja já inserido dentro do programa Hiperdia, esse paciente ele precisa se dirigir à unidade básica de saúde, né, com certa frequência, para poder estar realizando esse acompanhamento pela equipe multidisciplinar. Então, dentro desse acompanhamento, nós temos uma ficha, né, para poder monitorar como que anda a vida desse paciente. Então, dentro dessa ficha, né, nós temos vários segmentos, várias situações que é necessário, né, por vezes, perguntar ao paciente ou até mesmo fazer a averiguação ali naquele próprio momento ali da clínica prestada. Então, a gente vai ver mais a fundo um pouquinho como que é, né, o desenvolvimento dessa ficha de acompanhamento. Então, no primeiro momento, né, você vai identificar aquele paciente ali, né, irá inserir o nome daquele paciente juntamente, né, com o número do seu cartão SUS, vai colocar a data de nascimento, né, e aí você vai especificar se aquele paciente ele é hipertenso ou se ele é diabético. Ou, porventura, né, se esse paciente ele apresenta ambas as condições. Então, com o X, será identificado, né, qual é a condição clínica que esse paciente apresenta. E aí, em toda consulta, vai ser determinado o peso daquele paciente, a altura, a circunferência abdominal, vai ser feita a aferição da pressão arterial e também a determinação da glicemia, né, capilar daquele paciente. Então, tudo isso é item obrigatório dentro da ficha de acompanhamento. Então, todos esses itens, o profissional que presta esse acompanhamento, ele precisa averiguar e deixar registrado nessa ficha de acompanhamento. Então, nessa oportunidade de acompanhamento, né, o profissional ele vai fazer algumas perguntas, né, para o paciente, sendo que uma delas, por exemplo, é a possibilidade desse paciente ter desenvolvido alguma complicação dentre esse período de consultas, né? Então, se o paciente informar que não teve nenhuma complicação, né, você vai anotar ali com um X na parte onde, né, especifica que ele não procedeu com nenhuma complicação. Mas se o paciente ele desenvolveu, né, alguma complicação em virtude da condição, né, seja hipertensão ou diabetes, e seja uma complicação que esteja vinculada na ficha, né, o profissional ele deve marcar com um X, né, a complicação que esse paciente ele apresentou.
Na oportunidade também, se o paciente ele estiver sobre algum tipo de tratamento, vai ser informado, né? Ou se caso esse paciente não faz o uso de nenhum medicamento também, então você vai identificar ali na ficha, né? Se ele for não medicamentoso, um X na parte, né, de não medicamentoso. Se ele tomar insulina, por exemplo, você vai marcar, né, que ele toma insulina. Se ele utiliza algum medicamento para controlar a pressão alta, então você vai, né, selecionar ali com um X, ou se ele faz uso de algum outro tipo de medicamento, que seja um medicamento não listado na ficha, você vai preencher ali também. Caso o paciente ele tenha realizado algum exame, né, então essa ficha você precisa identificar. Então, por exemplo, ele foi em um primeiro momento, né, realizar a consulta e o médico solicitou algum exame. Então, se o paciente ele estiver ali demonstrando esse exame, você vai identificar com um X qual foi o tipo de exame que foi solicitado a esse paciente. Então, durante a ficha de acompanhamento, né, que é essa ficha que eu acabei de mostrar para vocês, vocês irão preencher essa ficha com os dados reais ali daquele paciente, de modo que você consiga traçar, né, como que está sendo o estilo de vida desse paciente. Se ele está tendo ali um controle daquela condição, ou se, por exemplo, ele está evoluindo para um grau mais grave daquela patologia. E se durante, né, essa consulta, durante esse acompanhamento, foi evidenciado que o paciente ele evoluiu para um quadro mais grave, o que a equipe pode solicitar para esse paciente, né? E essa triagem é uma triagem mais específica aqui de Monte Azul, né? Que é como eles procedem no nosso município. Então, inicialmente, né, o paciente ele vai passar, né, pela consulta médica e aí o médico vai solicitar os exames específicos. Então, se foi evidenciado, né, alguma suspeita de que o paciente está evoluindo para um quadro mais grave, então o médico vai solicitar esses exames. Depois que o médico solicita esses exames que o paciente realiza e leva os resultados, né, para o médico vai avaliar a situação desse paciente, né, e vai entrar com uma medida terapêutica, né, vai entrar com medicamentos. Então, se o paciente ele não faz uso de nenhum medicamento, o médico vai entrar com o medicamento mais apropriado. Porém, se o paciente ele já faz uso de um determinado tipo de remédio, né, de medicamento, o médico ele vai o quê? Trocar essa medicação. Então, ele vai receitar um novo medicamento para poder tentar controlar o quadro daquele paciente. E aí, depois que ele tenta entrar com uma medicação ali, os agentes, né, comunitários de saúde, eles vão fazer o quê? O monitoramento desses pacientes. Então, eles vão fazer um monitoramento em torno de 10 a 15 dias. Esse monitoramento é lá no domicílio desse paciente. Então, esse agente comunitário de saúde, ele se desloca à moradia desse paciente para poder realizar um monitoramento. Se o paciente ele tem um problema de hipertensão, então a aferição da pressão vai ser feita diariamente por um período aí de 10 a 15 dias. Se o problema desse paciente ele for um problema de diabetes, a glicemia vai ser o quê? Determinada diariamente ali também para ver se o medicamento está sendo eficaz no controle, né, dessa condição. Geralmente, né, foi informado para nós tutores que com essa mudança ou com a entrada de medicamentos e esse monitoramento, o paciente ele consegue controlar o seu quadro. Muito raramente o paciente ele não evolui com melhora. Nesses casos, quando o paciente ele continua piorando, né, sua condição, ele vai ser encaminhado lá para Janaúba, para uma instituição chamada Casa Viva, e lá dentro dessa instituição, ele vai ser encaminhado para um médico da área, um médico cuja especialidade seja a especialidade necessária para tratar esse paciente, né? Só que foi relatado que isso raramente acontece através da própria medicação que o clínico geral entrou aqui na unidade básica de saúde, já consegue controlar o quadro desse paciente. Tem situações onde encontra uma resistência, né, desses pacientes a irem de fato na unidade básica de saúde procurar por esses atendimentos, né, por esses serviços de atendimento.
Nessas situações, né, quando a equipe multidisciplinar identifica que aquele paciente ele não está indo nas consultas médicas, ele não está participando do programa, é marcado, né, uma visita na casa dessa pessoa para poder levar esse atendimento até esse paciente. Porque acontece muito, né, do paciente ele não se apresentar na unidade básica de saúde, sendo que é um paciente, né, seja hipertenso ou diabético. E aí, nessas situações, quando encontra essa resistência, a equipe ela se desloca e vai até o domicílio desse paciente para prestar esses atendimentos. Então, é basicamente isso que acontece dentro do programa Hiperdia, né? Um programa destinado, né, a controlar esses pacientes hipertensos diabéticos, né, através desse acompanhamento, né, desse monitoramento. E durante também, né, esse programa, a gente tem o desenvolvimento de ações, de palestras, de eventos na comunidade em prol de passar essas informações para esse paciente. Não só esses pacientes, né, específicos, mas quando você promove esse evento na comunidade, toda a comunidade é beneficiada, né, com essas informações. Então, é basicamente isso que acontece dentro do programa Hiperdia, tá bom, pessoal?